Vamos lá em Apocalipse capítulo 19. Vocês lembram que o capítulo 19 iniciou com aqueles cânticos de aleluia, né? Que a gente estudou. E esses cânticos de aleluia, eles são louvores a Iá, né? Louvores a Iá, e eles estavam louvando por quê? Qual o motivo? Se você ler aí no capítulo 19, versículo 2, você vai ver o motivo, né? Por causa do julgamento de Deus para a grande prostituta que corrompia a terra, né? E a vingança do sangue dos seus servos. Então, o motivo dos cânticos é dado no versículo 2, tá bom? Então, nós estamos continuando aqui o capítulo lá no versículo 9 em diante. Vamos ler o 9 e o 10 para a gente ir devagar no bloquinho. Então, depois do cântico, né? Depois do cântico de aleluia ali, a gente viu no versículo 6, aleluia, reina o Senhor, nosso Deus. Vimos sobre a menção das bodas do Cordeiro, né? Vimos que a igreja ali se veste, foi permitido a ela se vestir com linho finíssimo, resplandecente, puro, e que são os atos de justiça. E no versículo 9, então, o anjo me disse, aí ele fala para João, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então olha que interessante, um anjo falando com João, falando, João, escreva isso que você viu aí. E escreva aqui, são bem-aventurados aqueles que são chamados para cear na boda do Cordeiro. E ele acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10, olha o que acontece aqui, gente. João fala assim, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Deixa eu já perguntar, tem alguma tradução diferente? Também? Tá igual? Tá. Depois eu vou ver se eu me detenho um pouquinho nesse detalhe aí do verbo aí, que é um verbo prostrar-se, e ele entende aqui, ele foi traduzido, eu queria ver se tinha outras traduções, ele foi traduzido como um ato de adorar, mas esse verbo, ele pode ser traduzido como um ato de reverência, mas não necessariamente uma adoração. Os tradutores aqui traduziram como um ato de adoração, e aqui lendo eu fiquei um pouco em dúvida, tá? Eu vou falar, vou ver se vocês concordam comigo, vocês pensam aí, eu vou dizer por quê. Mas aqui vamos lá, vamos ler o texto, versículo 10. João fala assim, prostrei-me diante dos seus pés. Isso aí é literal. O verbo é prostrar-se diante dos pés, tá? Aí ele completa o ato como se fosse um ato de adoração. Aí o anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por que eu estou fazendo aqui essa colocação? Porque para mim é muito difícil, talvez, entender que João, ele vá de fato, intencionalmente adorar o anjo. Eu acho que o ato dele é um ato de adoração, por isso que é como que se assim... Ô, João, não, você não pode fazer isso. Você está me prestando algo que não é meu, é somente de Deus. Isso é um ato de... É como que se ele fosse... O anjo falasse, isso é um ato de adoração. Portanto é que depois ele fala, ó, adore a Deus. Mas é um pouco difícil para eu entender que João não sabia disso. Tá? Mas alguns comentaristas dizem que ele estava... Você lembra que ele estava no ambiente do trono? De adoração, os 24 anciãos, os seres viventes. Ele estava tão envolvido com o ambiente, tão impactado com o ambiente de adoração, que no impacto de uma revelação do anjo de novo diante dele, ele toma uma atitude de se prostrar. Porque, na verdade, se a gente olhar cruamente, gente, João não iria intencionalmente adorar um anjo. Então tem alguma coisa que está acontecendo que ele fez e que foi errado, porque foi corrigido, né, pelo anjo, que ele não deveria fazer, mas fica aquela coisa, mas não é possível que João não sabe que ele não podia adorar um anjo. Eu acho que o ambiente de adoração é tão significativo, é como se a gente está envolvido emocionalmente numa coisa tão gloriosa,
E aí de repente aparece um anjo para ele de Deus novamente, fala com ele, ele se rende àquele ambiente todo e ele se prostra diante do anjo. E o anjo fala: não, não, diante de mim não. Isso não, isso vai soar idolatria, João. Vai soar uma adoração e eu não mereço isso, eu sou um conservo seu. Então o anjo coloca assim a posição dele para João e fala: olha, João, eu sou servo de Deus do jeito que você é. É interessante isso aqui também, né? Porque como os próprios anjos, aqui você vê a preocupação do anjo, de mesmo que ele não tivesse a intenção, motivação real de adorá-lo, mas o ato naquele ambiente era um ato de adoração, de prostração, de adoração. Aí por que eu estou falando? Porque em outros momentos, no próprio texto de Apocalipse, eu procurei a palavra grega original, e ela é usada como um ato, não de adoração, só como um ato de reverência. Tá? Então a mesma palavra, ela pode ser usada, por exemplo, como uma prostração, que aconteceu inclusive no Antigo Testamento em algumas situações, e não foi considerado pecado, aonde alguém se prostrava diante de um superior, né, de pessoas importantes. Havia esse dobrar dos joelhos como um ato de reverência e não de adoração, e ele é traduzido como um ato de reverência. Só que no ambiente que João está, era um ambiente de adoração, e não podia causar confusão. Então, e mesmo que eu acho que não fosse de adoração, o anjo não aceitaria, porque é como que se é um ser espiritual, eu não mereço isso. Você não pode confundir as coisas aqui, João, né? A tradução a tradução, vamos lá. A tradução ele fala que se prostrou mesmo, tá? Mas exatamente isso. Então deixa eu ser mais claro. Vamos lá voltar para a questão aqui, ó. A palavra no original é proskineu, tá? Ela pode ter nuances de significado dependendo do contexto. A palavra, ela não significa a mesma coisa em todas as vezes que ela foi usada em Apocalipse e Novo Testamento. Não, a palavra adoração é proskineu. É a mesma de prostrar. Por isso que se entende que a prostração é de adoração, ou se entende que é de reverência. Também é a palavra proskineu. Esse lancei é o proskineu. Eu estou dando a palavra original, proskineu. Pode ter significado de reverência diante de alguém ou de algo. Então a questão principal é se essa reverência João fez intencionalmente como um ato de adoração, ou foi um ato de reverência, tá? E aí no versículo que eu mencionei aqui, você vai ver que a palavra ela é usada também em Apocalipse, quando fala para adoração à besta e à sua imagem, é a mesma palavra, proskineu. Ali é um ato de adoração à besta, que está sendo condenado como um ato de adoração. Aqui em 22:8, João se prostra também aqui, proskineu, e ele levantou uma discussão, se era uma intenção de um prostrar-se em adoração, ou um prostrar-se em reverência. A nossa tradução está traduzindo como fosse ato de adoração de João, tá? Ele fala porque o tradutor traduziu. Vocês estão entendendo? Ele não fala isso. Ele fala proskineu. E eu proskineu diante do anjo. Ele não fala eu adorei o anjo. Não está a palavra adorar de outra forma. E essa palavra ela é usada para reverência diante de autoridade, que não é ato de adoração, e para adoração. É isso que eu estou falando. A palavra original, ela não tem essa intenção necessariamente. Tanto é que em outros textos você é usada e ela não tem esse problema nenhum, né? Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. O anjo corrige ele, porque ele está num ambiente de adoração, e fala: adore somente a Deus. O anjo realmente fala para ele que o que ele fez, independente da intenção dele, qual for a intenção, não era isso que ele deveria fazer. O anjo corrige a ele falando: não é para fazer esse ato, porque a adoração é somente a Deus, tá? O que nós estamos discutindo aqui é que tem uma palavra que está sendo usada aqui, interpretada
Porque em alguns momentos o prosquineu não foi considerado adoração. Simplesmente uma reverência, inclusive aceita. Tá? Eu fiz, acabei não colocando todas as referências aqui. Podia ter colocado, né? Isso é interessante para você ver que como que as traduções, elas não são fáceis de serem feitas, né? Porque há uma interpretação, né? Quer ver, ó, prosquineu aqui, ó, deixa eu levantar aqui, ó, para vocês. Deixa eu ver se tem aqui uma outra. Ó, essa palavra, ela tem 24 vezes em Apocalipse, ela aparece, né? Então, sim. Mas você acha que João intencionalmente ia adorar o anjo? Essa que é a minha pergunta. Você acha que João, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, conhecendo o Cristo, sabendo da idolatria, escrevendo contra toda a idolatria, ele vai intencionalmente adorar um anjo? Então, exatamente, essa é a minha pergunta. Eu acho que o anjo não permite nenhum resquício de confusão, nenhum ato de reverência no ambiente de adoração. Aí o contexto. Você vê que é interessante? Aí eu achei aqui. Quer ver? Abre aí em Apocalipse 3. Olha que interessante. Nós estudamos esse texto. 3, versículo 9. Esse aqui mesmo é interessante. A questão do termo que é usado, que é o mesmo termo, tá? O que diz ali? O que Jesus fala: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei, olha o que Jesus está falando. Eis que farei com que venham até você e prosquineu a seus pés e reconheçam que eu amo você. Você acha que Jesus está falando que vai falar para as pessoas virem adorarem a igreja? Mas é o mesmo prosquineu. O que ele está dizendo aqui é um ato de reverenciar e honrar a igreja. Mas a palavra é a mesma. Não tem diferença de palavra. Então, o que diz que é um ato de prostração, de adoração, é o contexto. E para mim o contexto aqui no capítulo 19, ele é difícil, porque eu tenho uma dificuldade de acreditar que João intencionalmente escolhe fazer um ato de adoração ao anjo. Entende o que eu estou falando? E agora, por que eu estou levantando isso? Porque sempre para mostrar para vocês como é difícil, às vezes, algumas ideias ser captadas originalmente do grego para o português. Porque, por exemplo, você, no ambiente talvez dos primeiros leitores e do grego original, dos leitores do grego, eles talvez não teriam essa confusão que a gente está tendo. Porque eles, dentro do contexto, para eles ia ser muito mais interessante, mais fácil de entender isso. Quando a gente vem para a nossa mentalidade, português, uma palavra que tem duplos sentidos, ela é usada de um jeito, de uma hora, ela é usada em outra hora. Igual a palavra sarx, que é carne. Jesus se fez sarx, carne. Aí Paulo fala que não viva na sarx, na carne. Mas Jesus viveu na carne. Mas não é o mesmo sentido. A palavra carne para Jesus é simplesmente ato de se tornar corpóreo. Encarnar. Lá Paulo está falando de uma vivência numa dimensão carnal, uma dimensão pecaminosa ligada ao nosso corpo. Mas a palavra é a mesma. Então o contexto ele indica o sentido da palavra. Isso é importante, tá? Então você vai ver como é às vezes difícil, né? O contexto. Agora, a maioria, eu estou levantando isso só para fazer essa observação. A maioria realmente das traduções, elas estão considerando que João fez um ato de adoração intencional, tá? E eu coloquei essa dúvida. Eu me coloquei no lugar de João e falei, mas peraí. Caramba, eu estou recebendo uma revelação que Deus está malhando aqueles que são idólatras, falando que nada não é ocupar o lugar de Cristo, e de repente eu ali vou e cometo um ato de adoração a um anjo, intencionalmente. Então eu tenho essa dificuldade, mas a maioria dos tradutores estão traduzindo como se ele tivesse cometido intencionalmente um ato de adoração. Exatamente. Né?
porque tá aquele ambiente forte de adoração, né? Ele pode ter, né? E o anjo corrige ele. Então, assim, essa é normalmente o que as nossas traduções vão caminhar. Mas é importante, nós estamos aqui num ambiente que a gente está caminhando junto, estudando. Talvez, por exemplo, na igreja domingo à noite eu não levanto esse tipo de problemática. Mas aqui eu levanto porque é importante vocês saberem essa dificuldade, algumas coisas que não são tão claras como a gente acha, né? Ele traduziu a palavra igual. Vocês acham que tinha uma palavra de prostrar e uma palavra adoração. E na verdade, a palavra é a mesma, é proskineu, que é o ato de prostrar. Mas ele está prostrando com o sentido da prostração de adoração ou uma prostração de reverência, né? Agora, o ambiente já não interessa ali. O ambiente já é de adoração, aquilo não podia passar. Por isso que o anjo imediatamente corta e corrige ele. Tá? Então, mas é mais uma curiosidade, tá bom? E curiosidade que vai permanecer no texto, porque olha que interessante também. Aqui nós temos uma bem-aventurança, como a gente já viu, uma quarta bem-aventurança no livro de Apocalipse. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia, né, das bodas. É uma outra, alegres são aqueles, felizes são, né, os que são convidados. Você vê que a metáfora da igreja, ela passa da noiva, porque antes ela foi chamada noiva ali, né? As bodas, a igreja, ela está num casamento, ela então é a boda do cordeiro. E aqui a metáfora é que ela passou a ser convidada para o casamento. Então você tem duas metáforas, da igreja como noiva do cordeiro e agora como convidada para o casamento. Outra questão que nós temos dificuldades de entender, eu vou explicar isso para você. Você lembra que Jesus contava 2, 3 parábolas, uma atrás da outra, falando sobre a mesma temática e de forma diferente? Tá, isso a cabeça hebraica funciona assim. Então, tanto é que a igreja é chamada de noiva, a igreja é chamada de povo, nação santa, povo eleito, né? Que mais? Tem várias outras, né? Então você tem o quê? Você tem várias metáforas. A igreja é a noiva ou ela é uma nação? É a noiva ou um reino de sacerdotes? Entende o que eu estou falando? Na nossa cabeça a gente começa a fazer esse tipo de coisa. Pois é, na cabeça hebraica, nos primeiros escritores, as metáforas elas têm função de esclarecer nuances, perspectivas de algo. É como se fosse assim: a igreja é noiva, tire o ensino dessa metáfora, tire o ensino dela sendo reino e sacerdote, tire o ensino dela sendo nação e povo eleito. Cada uma das metáforas enfatiza algo do que ela é. Então ela não é noiva no sentido objetivo só, é uma metáfora do casamento para mostrar justamente a aliança da fidelidade de Cristo com a igreja, né? Então você tem uma metáfora. Aqui a igreja é noiva e agora ela também é convidada. Olha lá, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Mas peraí, a igreja está casando ou ela está sentando na mesa como convidada? As duas coisas. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque são perspectiva da participação daquele momento de várias formas. Então vocês são convidados, mas vocês também são a noiva. Vocês são a noiva, então não tem essa separação. Porque do jeito que alguns pregadores pensam, eles vão falar assim: olha, eu acho que deve ter um povo que é a noiva, né? E deve ter um aí que está sendo convidado para o casamento. Não, a mente hebraica funciona com uma multiplicidade de metáforas para abranger o maior número de significado possível. Entende o que eu estou falando? Então é isso que é importante. Aí ele vê então e se prostra, né? Aqui também, eu quero... Essa questão das bodas também muito importante, porque fala do banquete messiânico prometido por Jesus, pelos profetas do Antigo Testamento. Gente, tem uma promessa de um banquete do Messias. É justamente a ceia das bodas. Até na ceia ele fala: vocês vão comer, né? Porque isso para Jesus estava anunciando a verdadeira refeição que teria ali, que ele tomaria depois com os discípulos, né? E isso nós vemos, olha, eu vou ler para vocês, não precisa abrir, mas ó,
Em Lucas fala, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Em Mateus fala, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Olha só, existe uma promessa de comer na mesa de Jesus, que são as bodas, que é o banquete do Messias, que é o banquete do casamento, desse encontro, né, da realização da noiva, da salvação, da sua completude na eternidade. Em Lucas também fala, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Isaías, nesse monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Aqui eu tenho um problema com esse versículo, porque para mim algumas coisas têm a ver com o milênio, tá? Eu tenho um problema aqui com esse versículo de entender como ele na eternidade aqui. Mas está falando também, sempre relacionado a banquete. Você percebe que Jesus está oferecendo um banquete, lugar de mesa, lugar de comunhão, lugar de, né, que ele oferece. A mesa do Senhor reflete toda essa verdade para a gente, tá? E essa promessa. Isso é um livro também que é apócrifo. Olha só o que fala esse livro. Que interessante como eles também tinham essa noção. O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. E com esse filho do homem eles habitarão, comerão, deitarão e se levantarão para sempre e sempre. Quer dizer, eternamente. Livro apócrifo, hein? Tem um outro livro apócrifo. O tesouro do maná descerá novamente das alturas, e eles o comerão naqueles anos, porque esses são os que terão chegado à consumação dos tempos. E um outro ainda, chamado segundo Esdras, um outro apócrifo. Levante-se, fique em pé e veja o número daqueles que foram selados. Olha o mesmo termo de Apocalipse. Aqueles que foram selados. E que estão presentes no banquete do Senhor. Quem vai estar no banquete? Os selados. Olha lá, os que foram chamados à ceia. Então, tem alguns livros apócrifos, por mais que eles não são considerados inspirados, gente, mas eles mostram para a gente uma noção do que os judeus daquela época entendiam sobre os sinais dos tempos. E olha que interessante como eles aqui já entendiam que tinha um povo que ia ser selado e esse povo ia participar de um banquete. É interessante isso. E o anjo fala, estas palavras são verdadeiras, né? É como se fosse o amém do anjo, né? Amém, assim seja, verdade está estabelecida aí, tá? Aí João então faz esse ato aí de se lançar, né, aos pés do anjo, que inclusive, o comentarista aqui, ele não fala que João estava fazendo um ato idólatra. É interessante, mas ele fala assim, que o anjo teve que corrigir, porque no ambiente que ele estava, isso ia se equivaler à idolatria. Entende? Por causa da questão do ambiente. Então para ele também, não acredita que João estava cometendo intencionalmente um ato de idolatria. Mas o ambiente era tão de adoração, que o anjo não podia deixar de corrigi-lo. Tá? Então ele também caminha por essa perspectiva aqui, né? Então a reação do anjo, obviamente, forte, imediata, né? Olha, não faça isso. Sou conservo seu, né? Sou servo igual a você. A palavra grega é síndolo. Você lembra que é doulos? Escravo, servo, síndolos, conservo, servo igual a você, tá? Mesmo assim o anjo não ia aceitar, porque é o que eu estou falando, o ambiente soaria adoração, e o anjo fala para ele, eu não sou maior que você. Essa é a grande questão aqui que está sendo colocada. Nem o ato de reverência ele deveria fazer. Nem o ato de reverência. Isso que significa conservo. Por isso que ele fala, sou um servo, o anjo fala, sou um servo de Deus, assim como, que é do jeito que você é, e do jeito que são os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Eu não estou acima de vocês, eu sou servo de Deus igual a vocês. Nem o ato de reverência ele poderia fazer. Ele não aceitaria nenhum ato de reverência. E mesmo que fosse de reverência, o ambiente de adoração ele não podia aceitar.
né? Então, mas respeitando aí, a maioria dos tradutores entenderam que João cometeu intencionalmente, sei lá, ele se prostra e adora o anjo aí, tá? Agora, o que significa guardar o testemunho de Jesus? Olha lá o que ele fala. Eu sou servo igual a você e os que guardam o testemunho de Jesus. Gente, eu poderia deixar passar esses detalhes, mas aqui eu não vou deixar passar, porque eu acho que aqui é o único lugar que a gente pode conversar essas nuances de interpretação e vocês perceberem como os tradutores pensam e qual a intenção, o trabalho que eles fazem para conseguir interpretar da melhor forma. Essa frase mesmo, que pode ser interpretada aqui, eu já vou mostrar para você, que pode ser interpretada assim, ó, como são você e os seus irmãos, né, que guardam o testemunho acerca de Jesus, em resposta ao testemunho de Jesus acerca de Deus. Vamos lá, por que ele chega a essa questão? E depois o espírito da profecia. O que significa espírito da profecia? Lembrando, a gente aqui está acostumado, na nossa cabeça, a primeira coisa que vem, o Espírito Santo, que traz a profecia. Por quê? Porque nós estamos acostumados a traduzir tudo que não tem palavra espírito, como se fosse o Espírito Santo, ou então espírito mal, né? Espírito às vezes humano, mas a palavra espírito, vento, né? Pneuma, ela é traduzida e a gente não sabe exatamente por quê. Ela não tinha, igual a gente tem, espírito. Se a gente fala assim, na Bíblia quando está a letra maiúscula é o Espírito Santo, a gente fala isso? Tá, e quem que pôs maiúscula? Os tradutores, porque no original não tem. Ele interpretou. Então quem disse que é maiúscula? O tradutor. Só que pode ter algum tradutor que não entende que é maiúscula. Tanto é que na nossa Bíblia aqui, nem aqui não é maiúscula, é minúscula. Não está nem espírito? Está o quê? Olha só, quer dizer, o cara nem quis se comprometer com a tradução. Você entende o que eu estou falando? Como o tradutor olha para o texto e ele fala, não é o Espírito Santo. A palavra não está falando Espírito Santo, não é Espírito, aqui é um cerne da mensagem. O Espírito aqui, a palavra pneuma está usando como cerne da mensagem profética. Então eles começam a querer entender para você ver que não é fácil. Mas é óbvio que aqui, né, o comentarista que a gente segue, ele vai sugerir aqui, e eu vou mostrar para vocês o que ele sugere. Mas vou ler para vocês algumas traduções. Olha uma, que vários teólogos aqui, Led, Morris, o Michaels, teólogos importantes, eles traduzem essa parte assim, que o testemunho acerca de Jesus é o cerne da profecia. Então, vamos lá? Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho acerca de Jesus, que é o cerne da profecia. Essa é uma tradução sugerida. Outra tradução, que o testemunho que Jesus deu é a essência da profecia. Diferente. Um está traduzindo que o testemunho acerca de Jesus é o cerne, a essência da profecia. Outro está traduzindo que o testemunho que Jesus deu é a essência da profecia. Mas no original como está? É isso que eu estou falando, não dá para saber. No original pode ser traduzido das duas formas. Piorou. Das três, vai ter mais uma. É o Espírito que lhes deu a profecia. Aí ele põe o Espírito como o Espírito Santo de Deus que dá a profecia. Então aí tem outros estudiosos que traduzem o Espírito que inspira a profecia. O Espírito Santo, com letra maiúscula que ele põe. Aí tem outro que fala, o testemunho que Jesus manteve. Olha lá, o testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus que é o problema. É testemunho acerca de Jesus. É o testemunho que Jesus dá. Entende? É um testemunho que ele mantém, que é o cerne da profecia. Essas são todas as possíveis interpretações do grego para o português. Aí outra tradução, o Espírito inaugurou, olha como ele, né, joga aqui, ele fala assim, ele faz uma paráfrase. Ele fala assim, não, aqui está dizendo o seguinte, que o Espírito inaugurou uma nova era de profecia, e que esse texto está falando da continuação de Pentecostes nesse livro como um sinal da nova aliança. Então ele interpreta tudo isso aqui,
que é o tempo inaugurado do Espírito Santo para inspirar o povo dele acerca do testemunho de Jesus, acerca do que Jesus fez. Ele interpreta, né? Outro que interpreta que os cristãos que mantêm o testemunho de Jesus são um povo profético. Gente, qual está certo? Você percebe que são nuances, né? Dá para a gente entender. No final das contas, você está entendendo que é algo de Deus que está acontecendo e que existe uma inspiração relacionada ao testemunho de Jesus. Isso aí dá para entender. Agora, a exatidão da tradução é discutida, tá? Só que aí o Osborne, ele fala o seguinte: portanto, ele sempre escolhe alguma coisa. É provável que a presente passagem dê continuidade ao tema. Olha como ele vai querer puxar a melhor interpretação para ele. Contexto. Dê continuidade ao tema e focalize a atividade do Espírito Santo, porque ele está vendo isso acontecer no livro de Apocalipse. As igrejas, o Espírito Santo está falando às igrejas. Então ele percebe que existe uma atividade controlando essas mensagens, que é a própria da pessoa do Espírito. Além disso, a profecia é enfatizada como um componente essencial das visões e da transmissão delas. E em cada passagem, o termo aponta para a atividade profética. Os profetas também são mencionados como um ofício específico da igreja. Portanto, tes profeteias, que é a palavra grega para os profetas, provavelmente, esquece a gramática aqui, é genitivo objetivo, tal, ela tem um sentido de profecia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele prefere essa tradução. Então, assim, o texto está dizendo que, vamos lá? Vamos ver como Osborne traduz esse texto? Quando os santos, que são os irmãos, mantêm o testemunho acerca de Jesus, o Espírito os inspira da mesma maneira que fez com os profetas. Essa é a interpretação de Osborne. Vou repetir. Vou colocar dentro do texto. O anjo fala: sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que mantêm o testemunho acerca de Jesus, a pregação do Evangelho. O que é o testemunho acerca de Jesus? É a pregação do Evangelho. Então, que mantém o testemunho acerca de Jesus, o Espírito os inspira da mesma maneira que fez com os profetas. O Espírito da profecia, ele acredita que esse Espírito está sobre aqueles que mantêm o testemunho acerca de Jesus e faz dessas pessoas semelhantes aos profetas, aqueles que carregam a mensagem de Deus. É assim que o Osborne interpreta, né? É interessante, né? Eu gosto muito da perspectiva dele, né? Olha só, que tradução que é? Vocês sabem? Depois você olha no começo da Bíblia, é NVT, porque aí você percebe que o tradutor, ele traduziu mesmo, tá? Ele colocou acerca de Jesus, ele colocou todo o significado um pouco semelhante ao que o Osborne fez, eu acho que ele trabalhou aí, né? Mais ou menos isso aqui, ficou meio que o que o Osborne trabalhou. Então, olha como a tua tradução, ela foi, o tradutor foi ousado, porque alguns preferem não ousar, gente. Alguns preferem colocar um negócio bem assim, igual a minha aqui. Irmãos que guardam o testemunho de Jesus, que pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gente, aqui é muito vago. O que significa testemunho de Jesus? Testemunho que Jesus dá, que ele deu, é sobre ele. É o testemunho que vem dele, é o testemunho que Jesus dá a respeito do Pai. É o testemunho, fica vago. O Espírito aqui é o Espírito Santo, é o Espírito da profecia. Que profecia? É a profecia. Olha só quantas perguntas. A tua tradução, ele foi ousado em ir fechando a tradução. Lê de novo.
Olha que coisa, eu acho que foi mais além. A essência do testemunho de Jesus, né, é a essência daquilo que foi revelado aos profetas. Quer dizer, o testemunho acerca de Jesus é o que a essência do que foi extraordinário para mim. Porque aí faz muito sentido, justamente, dos cumprimentos do Novo Testamento acerca do que os profetas falavam dele, que é a essência. Então, muito interessante, né? Ele ousou realmente a assumir cada interpretação. Para você ver, é assim que está no original? Não, porque você viu um monte de interpretação possível. Só que respeitando o contexto de Apocalipse, respeitando o contexto do Novo Testamento, respeitando o jeito que Jesus ensinou a ver sobre ele lá com os discípulos de Emaús, eu acho coerentíssima a tradução que ele escolheu aí. Gostei bastante. Então, um ponto semelhante ao que o Osborne colocou, com algumas poucas diferenças, né? Então, ele pode falar aqui que o Espírito fala por meio dos profetas às igrejas, e a igreja fala, cheia do Espírito, a respeito de Jesus ao mundo. Tá? Então é isso que a gente está vendo aqui isso acontecer. E olha que interessante, quem está sendo convidado para as bodas são justamente essas pessoas que mantêm o testemunho acerca de Jesus, que são os conservos do anjo. Olha que coisa, são os chamados para a boda. Então tudo a ver com o livro, que fala do quê? Da perseverança, da fé, da fidelidade, né? De caminhar, de não idolatrar. É um tema que o próprio texto não adore somente a Deus. Porque você não pode ter ninguém aí no meio do caminho, nem por erro, se for João, nem por um equívoco. Não pode nem soar você pensar em fazer isso que você fez no ambiente que você está. Então é um negócio forte aqui. O anjo vai corrigir realmente toda essa situação aí, né? Vamos lá mais um pouquinho, versículo 11 a 13. João fala assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, isso aqui é interessante, né? A não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Então, gente, tenta pegar a lógica do capítulo. Cântico de aleluia por juízos de Deus com a prostituta, a grande cidade, julgando o sangue dos mártires. De repente você vê Jesus sendo louvado, entronizado, porque chegou o reino de Deus e as bodas do Cordeiro chegou. E a igreja está vestida de vestes finíssimas. E aí de repente o anjo fala: escreve, porque muito feliz é aqueles que estão sendo chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. João fica impactado, comete esse equívoco aqui, é corrigido, e ele enfatiza que aqueles que o anjo serve junto são aqueles que guardam o testemunho e mantêm o testemunho acerca de Jesus, né? Que é então esse cerne das profecias e que os profetas falavam e apontavam. E de repente ele vê nisso tudo um cavalo branco. Quer dizer, gente, o final, o reino, a guerra que acha que vai acontecer, na verdade Jesus está vencendo o negócio agora. Toda aquela, sabe aquela estrutura toda que a gente viu de perseguição da besta contra a igreja, vencendo, né, martirizando a igreja, tudo isso vai estar chegando ao fim. Tá? E aí o seu cavaleiro se chama Fiel. Por que ele é fiel? Porque ele veio para vencer, combater a injustiça. Ele prometeu isso, ele prometeu a justiça, ele prometeu, né, a salvação. Então ele é fiel e verdadeiro, ele julga em combate com justiça. Aí fala de algumas características dos olhos, da cabeça, né, do diadema. Essa questão do nome, interessante, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Então existe, você está entendendo que, lembra quando eu falo do nome, significa a essência do ser. Então tem parte da essência de Jesus que nós não ainda conhecemos.
parte de quem Ele é, a grandeza de quem Ele é, da sua obra, da sua pessoa, nos será revelado somente lá. Então nós só conhecemos, gente, o que foi dado a gente conhecer. Nós só conhecemos o nome que nos salva, mas o nome talvez da majestade e da perfeição da divindade, nós ainda não conhecemos. Quer dizer, uma característica de Jesus tão forte, tão profunda, tão bela, tão transcendente, que nós não captamos ainda quem Ele é de fato, nessa eternidade dele, né? Então é um negócio muito interessante, né? E aqui Cristo vence, né? Ele é o vencedor, ele chega com um exército aqui celestial para vencer, né? Aqui é o momento da parúzia, né? O cavalo, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Esse é um ponto lembra? Por que cavalo, gente? Porque era importante para o Império Romano. Como que chegava um conquistador na época do Império? Ele chegava do jeito que Jesus está chegando aqui, tá? Gente, entende? É uma analogia do jeito que o povo da época entenderia que chegaria um grande conquistador. Chegaria num cavalo branco, né? Com um exército seguindo ele, como acontece no capítulo 14. O exército do céu o seguia. E o exército também estava montado no cavalo branco. Nós vamos ver isso aí, porque isso aqui é um momento aí belíssimo, né? Tem um teólogo que ele fala que o autor, né, João, incorporou a imagem do triunfo romano na sua descrição. O triunfo romano, não sei se vocês sabem, a Roma, quando um general de guerra vencia guerras importantes e ele voltava para lugares importantes, principalmente em Roma, lugar do imperador, tudo, você tinha uma festa chamada Festa do Triunfo. Essa festa do triunfo, ela tem um ritual. Ela tinha um jeito de acontecer, tá? E ele coloca aqui, essa imagem do triunfo romano, a descrição tinha cavalo, tá? Eu não sei se necessariamente um cavalo branco, ele coloca como um cavalo branco, não sei se tem essa necessidade, mas um cavalo branco, as coroas, o título inscrito no cavaleiro. Então o título dele de vencedor estava escrito nele, chegando no triunfo para ser ovacionado e premiado. Os exércitos que o acompanhavam chegavam junto com ele, a imagem militar e a vitória decisiva. Jesus está vindo com essa imagem de um grande triunfo, de uma grande festa de triunfo romana. Ele está sentado num cavalo branco, escrito fiel e verdadeiro, manchado do sangue da conquista, né? Talvez a gente pode entender também, tem várias interpretações, o seu próprio sangue, o sangue dos mártires, o sangue dos inimigos. Então tem vários significados desse sangue que está manchado ali, encharcado, o seu vestido com um manto encharcado de sangue. Aqui há um sangue de alguém que venceu exércitos. Lembra que é figurado, gente. Nós estamos falando de uma vitória de Cristo aqui, né? E ele vem então dessa forma. Isso significa que a vitória é tão certa que a própria batalha de Jesus já é o seu triunfo. Você percebe que ele vai batalhar, mas ele já batalha vencendo. Não tem aquela coisa, nossa, aconteceu uma batalha, Jesus sofreu ali, hein, para vencer. Olha, foi, sabe, como alguns acham que vai acontecer, né? Armagedon, o povo vai reunir, guerrear contra Jesus, né? Jesus, olha, deu um bocado para Jesus vencer ali, gente. Ele chega, a batalha dele já é o triunfo dele. Não tem muita guerra, né? Olha lá, depois vai sair da boca dele espada afiadas. A gente vai ver toda essa questão, né, com mais detalhes aí. Acho que vamos deixar para semana que vem, para não ficar muita coisa aí, tá? Mas até o 13 aqui eu queria terminar. Não, será que dá? Vai ficar muito pesado para vocês? Posso ir mais um pouquinho? Só para a gente... Porque você vai ver que ele é descrito aqui de algumas formas que eu queria enfatizar aqui, ó. Jesus, ele é descrito como fiel e verdadeiro. O cavaleiro é chamado de fiel e verdadeiro, obviamente, né, em referência à sua fidelidade e lealdade. Sua fidelidade e verdade também fundamentam o juízo e a guerra que ele trará, conforme destaca Apocalipse 16 e 19. Ele também é descrito como aquele que julga e guerreia com
Vai achando aí, gente. Versículo 1, ó. Fiel cavaleiro, julga e guerreia com justiça. O Messias, em sua justiça, julga e luta. A justiça de Deus frequentemente era mencionada nos Salmos. E Isaías 11 também é a base aqui dos Atos. Ele combate com retidão aqueles que fizeram guerra contra Deus e contra os santos. Tá? Então há um julgamento, né? A grande Babilônia, há um julgamento daqueles que martirizaram a igreja, como a gente já viu. Mas ele tem olhos como chama de fogo. Os olhos do cavaleiro são descritos como chama de fogo, repetindo a descrição que a gente já viu lá do início, né, de Jesus. Né? Essa imagem, ela também alude Daniel, não é nenhuma, é uma alusão mesmo, quase uma citação de Daniel 6, que simboliza o olho de fogo, uma capacidade de Deus de ver todas as coisas com discernimento, bem como o juízo que vem porque ele vê. Como ele vê tudo, o fogo é juízo, lembra disso? Ele tem a capacidade de ver todas as coisas e trazer juízo sobre elas. Então Jesus está tendo essa capacidade agora de julgar com justiça e retidão. E aí diademas ou muitas coroas, né? O cavaleiro possui muitas coroas, que indicam sua soberania absoluta agora e eterna. Um nome que ninguém conhece, o cavaleiro tem um nome que ninguém conhece, referindo-se que, novamente, à natureza de Cristo, que ainda está além da compreensão humana. Nós não temos compreensão dessa dimensão da natureza e da essência de Cristo ainda. Isso é interessante, porque será que eu acho que é rapidinho? 1 João, ele fala isso, não fala? Deixa eu ver se eu acho. Vê se alguém acha para mim aquela parte que fala que vocês são filhos de Deus. Isso, 3, né? Cadê? João. Isso, ó, quando ele se manifestar. Olha lá. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque como ele é, o veremos. O que João está falando? Que nós não conseguimos ver como ele é ainda. Ele vai se manifestar de uma forma que ainda não conseguimos conhecê-lo. É o nome que está oculto. Porque fala de quem ele é, da natureza dele. Então, em 1 Coríntios 13 também fala sobre isso. Né? Um dia veremos face a face. Conheceremos, né, sem nenhuma limitação. Quando nós virmos Jesus como ele é, seremos transformados. Olha que interessante. Por isso que somos transformados de glória em glória cada vez que vemos de Cristo no Evangelho. É ele que nos transforma. Né? E a gente só vai ser o que de fato seremos na eternidade quando ele se revelar a nós da forma como de fato ele é, né? Na sua eternidade, na sua plenitude. Aí é muito interessante, né? A outra, o manto, né? Encharcado, salpicado de sangue, algumas versões, né? O cavaleiro está vestido com manto de sangue. Aí, embora haja debate, gente, sobre a origem desse sangue, como eu falei, há um contexto militar aqui, né? Nessa questão, a gente pode dizer que é uma execução da justiça, né? Com retribuição divina. Então, alguns entendem que é o sangue mesmo, está representando o sangue dos inimigos, tá? Que banhou ali, tanto é que ele encharca o manto de sangue, né? Como se fosse um conquistador numa batalha mesmo, tá? E ele é chamado também o Verbo de Deus. O cavaleiro é identificado como o Verbo de Deus, um título que também aparece no livro de João. Por isso que alguns enfatizam que é João que escreveu o Apocalipse, porque ele usa, inclusive, aqui, um dos únicos que apresentam Jesus como Verbo, o dos evangelistas, é João, no capítulo 1 de João. E aqui ele cita novamente, né, Jesus como o Verbo de Deus. Aqui, no entanto, o foco está na autoridade e poder da palavra de Cristo, que julga e executa o juízo de Deus. E para encerrarmos, estas descrições apresentam o Messias não apenas como o Salvador, mas como o juiz final, que luta contra o mal e estabelece a justiça de Deus na terra e na eternidade. Jesus está sendo apresentado dessa forma nesse momento aqui, tá bom? Muito bom, né? Bastante coisa aí. Mas você vê que é legal, né? A gente ter essa visão, e eu acho que é importante a gente
não ser inocente a respeito das traduções. Nós temos, gente, excelentes traduções em português, tá? Excelentes. O que é legal, para quando a gente não, por exemplo, nem todo mundo tem o grego, né, não conhece, nem tem necessidade de conhecer. O que é legal, às vezes, quando a gente quer fazer esse tipo de coisa, pega várias traduções e compara. E hoje a gente tem online, inclusive, né, sites, tem aplicativos. Aí você vai lá, se você quer, em vez de pegar a mensagem geral, você quer ver um pouquinho mais do texto. Poxa, esse texto aqui tá esquisito, não estou entendendo. Aí pega outra tradução, pega a NAA, NVI, NVT, a mensagem que o cara, né, destrincha, a linguagem de hoje, está tudo ali nos aplicativos. Então, as nuances de interpretação ajudam você a entender as possibilidades do texto. Você vai ver que alguns textos quase não tem diferença nenhuma, a maioria não tem, tá? Alguns têm. E esses textos são difíceis, principalmente nessa categoria gramatical que eu sempre cito, que é o genitivo ali. Esse genitivo, ele dá um trabalhão, às vezes, para ser traduzido. Porque ele pode ser traduzido de genitivo de origem, né, de atribuição, né, de posse. Então, qual o testemunho? Cuja posse Jesus tem. Ele pode ser traduzido assim. O testemunho cuja origem é Jesus. O testemunho que fala acerca de Jesus. Então você tem várias possibilidades. E aí é o contexto que manda, né? Então eu acho que é legal a gente aqui poder ter essa possibilidade de conversar sobre isso aí. Mas sem perder a mensagem central. A gente está vendo Jesus chegando vitorioso. Que é o que importa aí, né? Que a gente... Vamos fazer parte dessa ceia das bodas, né? Amém? Vamos ser esse que mantenha cerca o testemunho de Jesus e que tem o espírito da profecia. Amém?